E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos dar início ao nosso estudo sobre as treliças planas exostáticas, que é um tipo de sistema estrutural extremamente utilizado não somente na construção civil. Nessa aula eu vou comentar com vocês quais são as condições necessárias para que um sistema reticulado possa ser tratado como uma treliça. E é claro, simultaneamente a gente vai destacando quais são as vantagens em se trabalhar com esse tipo de sistema e em que situações eles são mais apropriados. Cabe mencionar, pessoal, que diferentemente dos pórticos, que na prática normalmente são hiperestáticos, a grande maioria das treliças utilizadas na prática são isostáticas. Uma treliça, pessoal, é um sistema formado por barras articuladas em suas extremidades, em que as cargas são aplicadas diretamente sobre os nós. Devido a essas condições, no interior das treliças só são geradas forças de compressão e de tração. Por essa razão, normalmente as barras de uma treliça são ou de aço ou de madeira, já que são materiais que trabalham bem, sendo tracionado ou comprimido. Lembrando que o concreto, que é outro material estrutural extremamente popular, tem uma resistência à tração muito baixa. Então, embora alguns elementos de concreto sejam utilizados como tirantes, não é muito comum a utilização desse material em sistemas treliçados. O aço se torna melhor do que a madeira por alguns fatores. Em primeiro, o aço é mais resistente. E por essa razão, nós conseguimos fazer peças mais leves. Além disso, a execução da conexão entre os elementos de aço é mais fácil de ser feita do que nos elementos de madeira. O aço também ele passa por um processo mais industrializado que nos permite ter uma gama maior de perfis, diferentemente da madeira que, em geral, a gente trabalha com seção retangular. Bem, pode parecer um pouco restritivo essa condição de que na definição de uma treliça ideal o carregamento tem que ser aplicado somente nos nós. Porém, normalmente é o que acontece na prática, já que usualmente as cargas vão chegar nas treliças através de outros elementos estruturais. E esses elementos estruturais normalmente se apoiam nos nós, como a gente pode ver nessa cobertura aqui, em que as telhas se apoiam em terças e essas terças longitudinais aqui se apoiam nos nós da treliça. Conforme, pessoal, vocês já podem ter notado, a forma elementar de uma treliça plana é o triângulo. Isso porque, pessoal, o triângulo é um arranjo estável. E vocês podem perceber isso fazendo um experimento simples. Peguem 3 canudos de plástico e os liguem fazendo um triângulo. Em seguida, aplique uma força horizontal. Então, você apoia em 2 cantos e no terceiro, você aplica lá em cima do triângulo, você aplica uma força horizontal. E aí você observa o comportamento. Em seguida, vocês podem pegar 4 canudos de plástico e formar um retângulo. E tentar simular a mesma condição, ou seja, aplicar uma força horizontal no topo desse retângulo. Vocês vão perceber que esse arranjo retangular é extremamente deformável, ao passo que o arranjo triangular forma uma cadeia rígida. Isto é, qualquer sistema reticulado constituído por polígonos fechados e rotulados em seus vértices serão deformáveis e, portanto, hipostáticos. Para a gente entender um pouco o princípio de uma treliça, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que nós temos 2 barras, a priori ligadas rigidamente mesmo, e nessa extremidade a gente aplica uma força vertical. Vocês vão perceber que a tendência de movimento dessa peça é de se deslizar para fora. Isso acontece muito comigo em cadeiras de plástico. Quando eu sento nas cadeiras de plástico, as pernas dela tendem a abrir um pouco. Se essa ligação fosse rotulada, vocês iam perceber que esse movimento ele ia acontecer até que a barra estivesse completamente reta, supondo, é claro, que essas 2 barras se apoiam no chão liso. Ora, uma forma simples de se evitar esse movimento seria simplesmente colocando um cabo ligando esses 2 pontos. Fazendo isso, a força vertical aplicada tenderá a deslizar lateralmente os cantos, só que esse movimento vai ser impedido pelo cabo que está sendo tracionado. Minha avó, por exemplo, que nada sabia sobre engenharia, teve essa ideia com as cadeiras lá de casa ao colocar barbantes para evitar que eu as quebrasse. Nesse exemplo que eu acabei de ilustrar, essas 2 barras são comprimidas e essa terceira fica tracionada. E essa estrutura é a treliça mais simples que nós podemos utilizar. Se por outro lado nós unirmos essas 2 células básicas e retirar o apoio central, nós poderemos perceber a seguinte tendência de movimento. Isto é, esses 2 nós aqui tendem a se aproximar e o conjunto como um todo ele fica instável. Entretanto, para evitar essa aproximação, a gente pode colocar entre as 2 treliças uma barra e, tendo rigidez para tal, evitará esse movimento. Dessa maneira, juntando 2 células básicas, a gente tem uma treliça que vai vencer um vão ainda maior.
Naturalmente, a gente pode continuar com essa associação de barras para ir obtendo treliças que conseguem vencer vãos cada vez maiores. Bem, são muitas as aplicações das treliças, mas na construção civil é inegável que a principal aplicação desse tipo de elemento é na concepção de coberturas. Isso porque o sistema treliçado ele é bem mais econômico, em termos de materiais, é claro, em situações que requerem grandes vãos, do que as vigas de alma cheia. Para ponderar, pessoal, é claro que esse termo economia está condicionado a uma série de comparações entre material, entre mão de obra, equipamentos de execução, a cultura regional. Enfim, existem vários fatores que fazem um sistema estrutural ser mais atrativo economicamente do que outro. Contudo, em termos de desempenho estrutural, a gente consegue vencer vãos bem maiores utilizando uma quantidade menor de material do que as vigas de alma cheia. É por isso que normalmente essas estruturas de grande porte, como podemos ver aqui um estádio, pontes, coberturas de shopping, galpões, adotam sistemas estruturais treliçados e, é claro, normalmente em aço, pelos motivos que eu já mencionei anteriormente. Bom, das três condições que eu elenquei para que um sistema estrutural reticulado pudesse ser tratado como uma treliça, o que aparenta ser mais inconsistente é de que as ligações precisam ser rotuladas. Isso porque, na prática, vocês já podem ter percebido que a ligação entre esses elementos é feita ou por parafusos ou por solda, que conferem, obviamente, uma rigidez nessa ligação. Contudo, pessoal, mesmo que essas ligações criem restrições à rotação, o que faz, naturalmente, surgir momentos fletores na barra, esses, em geral, são muito pequenos, de acordo, é claro, com estudos e cálculos rigorosos que são feitos levando em consideração sua influência. Portanto, esses esforços adicionais, devido ao não cumprimento dessa hipótese, costumam ser desprezível, desde que, é claro, o eixo de todas essas barras se encontre em um único ponto em cada nó. É claro, você pode pensar, e o peso próprio? É óbvio que eles existirão e é óbvio que gerarão flexão nas barras. Entretanto, nos casos usuais, essa flexão tem uma influência muito pequena no dimensionamento da peça e prevalece o dimensionamento que é feito a partir da consideração de que nas barras só atuam forças normais. Bem, pessoal, conforme eu mencionei anteriormente, as treliças são uma excelente alternativa às vigas de alma cheia quando a gente deseja vencer grandes vãos. Existem, é claro, algumas combinações quanto à disposição das barras da treliça que são mais usuais. E essas configurações geométricas mais conhecidas são normalmente designadas pelos nomes dos seus idealizadores. As mais populares são a Pratt, a Howe e a Warren. E a propósito, né, só para deixar claro aqui a nomenclatura dos elementos de uma treliça convencional. Essas barras aqui de cima são chamadas de banzo. Então aqui nós temos o banzo superior. As barras de baixo também são banzo, só que nesse caso é o banzo inferior da treliça. As barras inclinadas são chamadas de diagonais. E as barras verticais são chamadas de montantes. Então, basicamente, o que diferem esses três tipos de treliças são o sentido das diagonais. Esses montantes na treliça Warren são necessários quando a distância entre esses nós fica muito grande. Então, a gente cria os montantes para ter pontos adicionais de aplicação de cargas. Basicamente, essa mudança de sentido das diagonais, dessas configurações mais usuais, vai ter impacto no sentido das forças axiais que são desenvolvidas nessas barras. Um exemplo básico, se a gente pegar aqui um retângulo articulado, é claro, nas extremidades, e aplicar uma carga gravitacional, por exemplo, aqui nós temos um apoio e na outra ponta nós temos uma carga do peso próprio. Ela vai se deformar dessa maneira. Isso significa que essa diagonal é tracionada, ao passo que essa diagonal é comprimida. Então, nessa primeira configuração, as diagonais são tracionadas, enquanto na segunda essas diagonais são comprimidas. Além disso, nessa primeira os montantes ficam comprimidos, enquanto na Howe os montantes ficam tracionados. Isto é, a Howe em relação à Pratt tem seus montantes e diagonais com esforço no sentido contrário. Enquanto na Pratt nós temos diagonais tracionados e montantes comprimidos, na Howe nós temos o inverso. Então as diagonais são comprimidas e os montantes tracionados. A exemplo de uma viga convencional, né, que tem fletida positivamente, o banzo superior nas três configurações fica comprimido e o banzo inferior tracionado.
Na Warren, que é a nossa terceira configuração, as diagonais extremas ficam comprimidas, a adjacente tracionada, a seguinte comprimida, depois tracionada e assim por diante. Essas vigas de cobertura normalmente possuem um bando superior inclinado, para que, é claro, haja o escoamento da água da chuva. A inclinação tem uma grande influência na intensidade dos esforços, e a NBR 8800, que trata do projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço concreto, ela recomenda que a gente tenha uma inclinação mínima de 3%. Mas é claro, a definição dessa inclinação depende de aspectos arquitetônicos, do tipo de telha, enfim, depende do que está sendo projetado. E que fique claro que essa treliça também ela pode ser concebida com uma única queda, né? Isto é, concebida só com o que a gente chama de uma água. Essa variação do posicionamento das diagonais e dos montantes, né, vão gerar diversas geometrias que, além de mudar o comportamento estrutural, é claro, conseguem atender certos padrões estéticos. Para coberturas, esses banzos superiores são normalmente inclinados, e o banzo inferior ele pode estar na horizontal, ou ele pode estar inclinado e paralelo ao superior, ou o banzo superior pode ser curvo, ou a gente pode ter banzo superior e inferior paralelos e ambos curvos. A adoção desse formato curvo faz com que haja uma redução das solicitações nas diagonais e nos montantes, que costuma representar uma economia na construção quando você está trabalhando com grandes vãos. Portanto, essa solução com dois banzos curvos e paralelos, além de esteticamente ser bem atrativa, tem apresentado, sobretudo nas situações que envolvem vãos maiores, melhores resultados. Bem, esses pontos que eu acabei de mencionar para vocês serão estudados com maior profundidade nas disciplinas de projeto de estruturas de aço e de estruturas de madeira, que é quando esse tipo de sistema estrutural é extremamente aplicado. Aqui a ideia foi só dar uma introduzida, o nosso foco realmente é nos métodos que podem ser utilizados para se obter os esforços nos elementos da treliça e, obviamente, fazer uma discussão sobre o comportamento estrutural. É habitual dividir as treliças em classes, de acordo com a disposição dos seus elementos no espaço, de acordo com sua lei de formação e de acordo com sua estaticidade. Então, assim como nos pórticos, a depender da disposição dessas barras no espaço, as treliças elas podem ser planas ou espaciais. Enquanto a forma elementar de uma treliça plana é um triângulo, a partir do qual a gente constitui diversas treliças rígidas mais complexas, nas treliças espaciais essa célula básica é um tetraedro formado por 6 barras e 4 nós. Essas treliças planas elas normalmente são uma parte de uma estrutura espacial. A exemplo lá dos pórticos. Então, aqui são dois exemplos, aqui é uma treliça de cobertura, né, também chamada de tesoura, de madeira, que obviamente fazem parte de um conjunto tridimensional, que envolve aí as terças, os elementos de contraventamento, enfim. Contudo, esses elementos podem ser analisados separadamente como um conjunto de treliças planas. Já na treliça da direita, a gente tem um arranjo de treliças espaciais que é bem comum em aeroportos, shoppings, rodoviárias e etc. Quanto à lei de formação, as treliças podem ser divididas em treliças simples, treliças compostas e treliças complexas. Essa classificação, na verdade, tem pouca influência, não tem muito significado, sobretudo quando se trabalha muito com computadores. Mas é interessante que a gente mencione que existe essa classificação. A treliça simples é aquela que é formada a partir da configuração fundamental, que é do triângulo, que são 3 barras, ou a triarticulada, que é quando nós temos 2 barras e 2 apoios duplos. Então, uma treliça plana simples, ela é formada a partir de 3 barras articuladas em forma de um triângulo, e a partir dela nós vamos acrescentando mais 2 barras não colineares, que são ligadas através de uma rótula, e assim por diante. Ou seja, partindo dessa célula básica, desse triângulo inicial, nós criaremos um novo nó para 2 barras. Então nós temos essa célula básica, mais 2 barras e um nó rotulado, mais 2 barras e um nó rotulado. E alternativamente, a nossa célula básica poderia ser 2 barras com apoios de segundo gênero e sair montando. Mais 2 barras com apoio de segundo gênero, mais 2 barras, enfim, acrescentando nesse caso 2 barras e um nó. Já a treliça composta é quando nós temos mais de 2 treliças simples. E as treliças complexas, que na prática são menos usuais, são aquelas que possuem geometria mais incomum e que não são classificadas nem como simples nem como compostas. Então essa é a melhor definição para treliça complexa, é aquela que nem é simples nem é composta, e que portanto tem um formato um pouco menos usual.
E já com relação à estaticidade, assim como as vigas e como os portos, a treliça pode ser hipostática, isostática e hiperestática. As hipostáticas não podem ter aplicações estruturais porque elas são instáveis, né? Elas não possuem vínculos suficientes para evitar os deslocamentos de corpo rígido. E a condição necessária para que qualquer estrutura seja assumida como isostática é que o número de reações, sejam elas internas ou externas, isto é, o número de incógnitas, precisa ser iguais ao número de condições de equilíbrio. E quem são as incógnitas de uma treliça? As reações de apoio, que eu chamo de R, e as forças internas, as forças normais desenvolvidas em cada barra. Então, meu número total de incógnitas internas mais externas vai ser B mais R, isto é, número de barra mais o número de reações. E em cada nó da estrutura, por se tratar de um ponto material, nós temos que obedecer duas condições de equilíbrio, que a soma das forças horizontais tem que ser igual a zero e a soma das forças verticais tem que ser também igual a zero. Portanto, o número total de equações será igual a 2 vezes o número de nós. Sendo assim, quando o número de incógnitas, que são as barras mais as reações, forem iguais ao número de equações, isto é, 2 vezes o número de nós, essa estrutura vai ser isostática. Se for menor, ela é hipostática. E se for maior, ela é hiperestática. Mais uma vez, isso é uma condição necessária, porém não é suficiente. Por exemplo, essa treliça aqui, ela é externamente isostática, né? Afinal nós temos uma treliça biapoiada aqui, um apoio duplo, um apoio de primeiro gênero, então externamente ela é isostática. E internamente ela também é isostática, afinal ela é formada a partir de treliça simples. Ou seja, o conjunto é isostático. Só que nós conseguiríamos chegar nessa conclusão também verificando aquela relação R mais B. Nós temos 3 reações externas, 3 reações de apoio, e 15 barras, o que totalizam 18 incógnitas. E nós temos 9 nós. Cada nó me dá 2 condições de equilíbrio. Então, se eu tenho 9 nós, eu tenho 18 condições de equilíbrio. Ou seja, 18 incógnitas, 18 condições de equilíbrio. Então, essa minha estrutura é, de fato, isostática. Agora reparem que eu peguei a mesma estrutura, só que eu tirei essa diagonal CF e coloquei ligando os pontos D e G. Isto é, o número de barras permanece igual, o número de nós permanece igual e o número de incógnitas externas também permanece igual. Logo, essa combinação também é verificada. 18 igual a 18. Contudo, nessa segunda estrutura, a gente tem uma célula instável, como já foi anteriormente debatido. Esse polígono fechado aqui retangular não oferece estabilidade para o conjunto. Portanto, mesmo obedecendo àquela relação, essa estrutura ela é hipostática. Essa de cima ela poderia também obedecer à relação e ser hipostática se, por exemplo, nós tivéssemos aqui um apoio simples e aqui, ao invés de ser um apoio duplo, fosse um apoio simples também. Então, nós manteríamos o número de incógnitas externas, que é igual a 3. Contudo, nenhum desses apoios oferece uma restrição aos deslocamentos horizontais da estrutura como um todo. Então, se a aplicação fosse horizontal, essa treliça sairia correndo por aí. E isso, obviamente, não é aceitável. Então, esse exemplo é só para ressaltar que aquela condição anterior é necessária. Toda estrutura isostática obedecerá essa igualdade. Contudo, ela não é suficiente. Além de verificar se essa condição é obedecida, nós temos que analisar também se não há nenhum mecanismo que represente essa instabilidade. As treliças podem ser avaliadas segundo diversos métodos, Nós temos os mais clássicos, que são vistos nas disciplinas da graduação, é o método das forças, que é empregado em estruturas hiperestáticas. Temos o método dos deslocamentos e o método da rigidez direta, que pode ser aplicado em estruturas isostáticas também. Nós temos o método gráfico, como o método de Cremona, mas aqui, para uma abordagem mais analítica, baseada só no equilíbrio, eu vou apresentar para vocês 2 métodos, que é o método dos nós e o método das seções. O método dos nós ele é mais apropriado quando nós buscamos obter as forças em todas as barras da treliça, e o método das seções costuma ser mais apropriado quando se objetiva obter as forças internas em algumas barras da treliça, então é um pouquinho mais rápido nesse sentido. Os 2 métodos, contudo, eu vou apresentar à medida que a gente for resolvendo os exercícios. Então eu vou analisar uma treliça pelo método dos nós, e eu defino a sequência de aplicação do método, em seguida nós resolveremos essa treliça pelo método das seções, e aí também nesse momento eu passarei as recomendações de aplicação dessa técnica. Entendido? Então vou encerrar o vídeo por aqui e no próximo a gente vai definir a estratégia usada no método dos nós, bem como sua fundamentação teórica, à medida que a gente vai resolvendo um exercício. Tá massa? Então é isso, pessoal. Até a próxima.